fácil fazer comunicação no setor público e é por isso que esse guia de sobrevivência existe, hoje com um mix imperdível de assuntos que inclui televisão, rádio, parceria e futuro. Eu sou a Aline Castro, sou comunicadora pública. Se você quiser saber mais sobre mim, é só me buscar nas redes sociais. Você me encontra buscando por Aline Castro Comunica. Você também pode visitar o meu site alinecastrocomunica.com.br. Lá tem informações sobre alguns cursos que eu ministro e também sobre um programa de mentorias. E já que hoje a gente vai falar bastante aqui de construção coletiva, pessoal, eu reforço o convite para que vocês conheçam e se juntem à Associação Brasileira de Comunicação Pública, um elenco de profissionais do Brasil inteiro, de diferentes lugares, de diferentes organizações públicas, mas com uma mesma paixão e uma mesma missão, que é construir um país melhor por meio da comunicação. Você pode saber mais pelo site abcpublica.org.br. Pessoal, faz tempo que eu queria trazer o tema de hoje aqui no podcast. Isso porque quando a gente pensa em comunicação pública, no sentido mais raiz mesmo do conceito, a gente pensa em radiodifusão pública, não é? E apesar de hoje a gente compreender a comunicação pública como algo mais amplo, algo que abrange todas as formas de interação das instituições públicas com a sociedade, desde que, sempre bom lembrar, desde que o objetivo dessa interação seja promoção da cidadania. Bom, mesmo assim, é muito importante a gente não esquecer as raízes, né, do conceito. As emissoras públicas, elas têm um papel único, um papel muito importante e insubstituível na hora de transmitir informações de forma massiva, né, com isenção e colocando o interesse público em primeiro lugar. E para falar sobre esse assunto, a gente vai ter aqui conosco dois profissionais incríveis. Primeiro, ela, que é jornalista, pós-doutora em comunicação pela Universidade da Beira Interior, em Portugal, doutora em ciência da comunicação pela USP, professora da pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Sergipe e também diretora-geral da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Eu estou falando de Maíra Bittencourt. E nesse mesmo episódio, a gente vai ter a alegria de contar com a participação de um querido amigo meu, também companheiro de ABC Pública, e eu estou falando de Lincoln Macário, e eu vou apresentá-lo um pouquinho mais para frente aqui no episódio. Por enquanto, a gente começa ouvindo a Maíra, pessoal, porque no começo do meu papo com ela, eu pedi justamente para ela falar um pouco da importância da radiodifusão pública na democratização da informação e como isso acontece hoje no nosso Brasil. Então, no Brasil, a comunicação pública ela chegou em audiovisual um pouco atrasada. Então, a gente tem um movimento diferente de outros países que tiveram, logo no início da televisão, já a presença da comunicação pública. Então, por isso que hoje a gente ainda continua tentando justificar o porquê, o motivo da presença da comunicação pública, enquanto que isso é pacificado em outros países. E aí é importante dizer que a radiodifusão, ela é um serviço público. Então, o uso de espectro para transmissão de audiovisual, ele é um serviço público e como um serviço público, ele pode ser operado por entes privados também, através de uma outorga, de uma consignação. E, a partir disso, a gente consegue entender um pouco mais dessa importância, né? Então, por que a radiodifusão, sendo um serviço público, ela precisa ainda se justificar do porquê que é importante enquanto comunicação pública? Porque a gente tem algumas coisas que ficaram fora do lugar. Então, a gente se acostumou com a comunicação privada ao longo dos anos, por ter essa presença muito significativa, né, primeiramente, e aí hoje a gente sente ainda dificuldade de entender a complementariedade dos serviços. Então, a comunicação privada, ela tem um papel muito significativo no Brasil, e é importante também a gente pontuar, a gente respeitar esse espaço, mas a comunicação pública, ela é fundamental para a sociedade. Ela é fundamental porque é por meio da comunicação pública que a gente consegue garantir a diversidade na parte de informação, então, no jornalismo e também no entretenimento voltado à educação, à divulgação científica, às questões tecnológicas, às diversidades regionais e o fazer daquilo que a gente tem em garantia na legislação, então, de tempo específico para o jornalismo, de tempo específico para a cultura regional e para aquilo que nos reforça enquanto país.
Então, a comunicação pública, ela tem papel fundamental em garantir o processo de exercício da cidadania a partir das realidades, das múltiplas realidades do nosso país tão diverso que ele é, por meio da comunicação. Muito bem, eu comentei com a Maíra que a maior parte aqui dos nossos ouvintes são profissionais de comunicação que atuam em tribunais, câmaras legislativas, prefeituras, assembleias, enfim. Cada um, muitas vezes, tomando conta dos seus próprios veículos de comunicação, né? Trabalhando muito dentro desse quadradinho. E muitos de nós, eu ouso dizer que a maioria de nós, talvez nunca tenha despertado para a possibilidade de fazer o conteúdo que a gente já produz, né, para esses canais institucionais, ganhar uma dimensão maior por meio da radiodifusão pública. A gente retratou recentemente aqui no podcast, pessoal, inclusive, um case do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Eles vêm produzindo um programa de TV em parceria com uma emissora pública regional. Então, isso me inspirou a perguntar para a Maíra se esse tipo de parceria é viável e como que essa parceria pode ser feita. Então, vamos ouvir. A gente tem múltiplas possibilidades, né? Hoje a EBC opera com a comunicação pública em TV, com a TV Brasil, e também com serviços, com outros canais da multiprogramação voltado à prestação de serviços à sociedade. Um deles é o canal Gov, que opera com parceria muito grande, assim, com os ministérios, mas também com outros órgãos. Então, é um espaço para a parte de comunicação governamental que é tão importante quanto a comunicação pública. É um espaço de dar transparência para as ações do governo, para as ações de órgãos públicos também, e que a gente pode estar usando esse espaço tanto na tela da TV, quanto os espaços de rádio. Então, a gente tem também, na rádio, espaços voltados, programas voltados para exibir as questões de governo e também as questões de comunicação pública, assim como nós temos uma agência de notícias voltada para a comunicação pública e uma outra agência de notícias voltada para a comunicação governamental. Seja num lado da comunicação pública ou no lado da comunicação governamental, a EBC está aberta sempre à parceria com outros órgãos públicos para que a gente possa fortalecer esse serviço para a sociedade. A gente tem assinado acordos de cooperação com várias instituições públicas. Desde o ano passado, a gente está nesse movimento de expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública, que é essa rede que foi criada junto com a EBC. Então, a EBC, além de ter o papel da produção de conteúdo em si, a gente tem um papel de articulação dessa rede pelo país afora. Então, a gente já tem modelos pré-estabelecidos desses acordos de cooperação que a gente faz rotineiramente com outras instituições públicas para operar com a gente, tanto em TV quanto em rádio. E a gente tem ainda espaço de parceria nas agências de conteúdo. Bom, eu pedi para a Maíra Bittencourt explicar melhor como são esses modelos de parcerias que podemos fazer. Isso, a gente tem modelos diferentes, né? Nós temos modelos de acordo de cooperação para operar um canal da EBC, então a gente tem outros órgãos públicos que são a representação da EBC nos municípios e nos estados, então eles operam o canal inteiro como uma afiliada local. E nós temos também acordos de cooperação de troca de conteúdo, que aí a gente também cede conteúdo e recebe conteúdo. Então, nós temos modelos diferentes a partir de cada uma das realidades. E nós temos também ainda o espaço de contratação de serviços. Então, existem órgãos públicos que não têm a estrutura de comunicação e que contratam a EBC para a execução de algum produto, de algum programa, de interprogramas, não só como espaço de tela, de exibição, mas também espaço de produção desse material. O nosso próprio canal Gov, ele é operado a partir de um contrato com a SECOM. O canal Educação, ele é operado a partir de um contrato com o MEC. E a gente tem também o canal Saúde, que é operado a partir de um contrato com a Fiocruz. Então, a gente tem vários tipos de parcerias, desde parceria na produção de conteúdo, a parcerias na troca de conteúdos usando como tela de exibição. Bem, você, querido sobrevivente que está ouvindo e ficou aí empolgado em quem sabe fazer algum tipo de acordo de cooperação nesse sentido, onde será que você busca mais informações? Vamos ouvir a Maíra explicando mais sobre a Rede Nacional de Comunicação Pública.
A gente tem uma equipe dedicada a essa articulação com a rede. No nosso site tem todos os contatos dessa equipe específica que faz a articulação com a Rede Nacional de Comunicação Pública. Nós temos um mapa interativo da rede, então quem quiser conhecer mais detalhes da Rede Nacional de Comunicação Pública, pode clicar em rncp.ebc.com.br, e aí lá tem tanto o mapa de TV quanto o mapa de rádio, com os municípios marcados e quem é o parceiro em cada município, qual a situação, seja está operando, se não está operando, se está em processo de implantação, e com isso a gente consegue tanto dar transparência para a estrutura atual da rede, quanto também buscar novos parceiros, onde nós não estamos ainda presentes. O trabalho com a rede é um trabalho muito colaborativo, assim, de construção conjunta. Então, a gente tem a equipe que faz a articulação com a rede, nós temos também profissionais voltados para a produção de conteúdo, que fazem um acompanhamento e um pouco dessa triagem de conteúdo também. Então, seja o conteúdo que vem pronto, seja aquele que é em coprodução, tem todo o acompanhamento da equipe, assim como tem todo o acompanhamento da equipe da rede também para a implantação de novos canais. A gente tem muitas instituições de ensino, por exemplo, institutos federais, universidades, que começam do zero, que não tem nenhuma estrutura para colocar uma TV, uma rádio em funcionamento. E a nossa equipe aqui, tanto a da rede quanto a equipe de engenharia, dá todo o suporte de todo o processo de instalação. Então, o projeto técnico, a visita técnica para implantação da emissora, seja com o sinal externo, seja para a estrutura de estúdio, referências de equipamentos, e aí depois, quando a parceria já está estabelecida, nesses casos de novas emissoras, a gente tem também a equipe que faz esse acompanhamento de cadastro de conteúdo, de cadastro para liberação de conteúdo audiovisual. Nós estamos também com editais de coprodução, um retorno dos editais de coprodução com a rede, com repasse de recursos. Então, a gente fez um edital esse ano e nós estamos agora na fase de começar a produzir com a rede, e nós temos feito também oficinas para que a gente consiga trazer todos os parceiros dentro da mesma narrativa. Então, esse edital específico, ele vai ser para 13 episódios, e cada episódio vai ser por um parceiro diferente, muitos deles que nunca produziram com a gente, que são parcerias novas. E aí, por isso, nós estamos fazendo oficina de roteiro, oficina de direção de fotografia, para que a gente consiga ter uma unidade também nessa produção que vai ser distribuída pelo país inteiro. Então, nós temos feito esse trabalho de acompanhamento, né, com cada um dos parceiros. Esse ano também a gente teve a exibição do Arraiá Brasil, que foi um projeto grande, que durou o mês inteiro de junho, e nós fizemos acompanhamento também com todos os parceiros, que a maioria deles estavam fazendo pela primeira vez transmissão ao vivo. Então, presença lá na transmissão junto com os parceiros, o apoio na retaguarda no suíte, reuniões de avaliação. Então, é uma produção efetivamente em rede, assim, todo mundo trabalhando coletivamente. Eu perguntei então para Maíra se por acaso ela teria números de audiência que ela pudesse citar para quem sabe nos entusiasmar ainda mais para essa possibilidade de atuar com radiodifusão pública. Um dado que eu acho que é bem importante a gente frisar sempre é que nós temos medição de audiência, e a TV Brasil, junto com a Rede Nacional de Comunicação Pública, hoje é a quinta emissora em audiência no Brasil. E aí, quando a gente fala em quinta, talvez a gente pense assim, nossa, mas ainda está muito longe de chegar à primeira, né? Mas nós estamos muito bem colocados, porque a medição de audiência é feita em mais de 90 canais. E entre mais de 90 canais que nós temos hoje no Brasil, com medição de audiência, nós estamos em quinto lugar. Então, nós estamos entre as que mais têm audiência, e é a comunicação pública super bem posicionada. Em rádio, a gente também tem a estimativa de 350 mil ouvintes ao ano na Rádio Nacional, embora a medição de rádio ela seja um pouco diferente, porque ela é por município, né? A gente não tem uma medição nacional. Então, a gente soma os municípios, nós temos presença. Mas TV, sim, é uma medição nacional, e essa medição é a mesma utilizada para todas as outras emissoras. Gente, em complemento ao que a Maíra citou, eu acho que vale a pena a gente olhar para o todo, né? E lembrar que a televisão é um aparelho presente em 71 milhões de domicílios brasileiros e que chega em muitos lugares que as nossas redes, que os nossos canais de comunicação, obviamente não chegam. E aí, para falar um pouquinho sobre isso, agora a gente vai ouvir o querido Lincoln Macário. Se por acaso você não o conhece, fique sabendo que ele é jornalista,
especialista em análise de políticas públicas, mestre em ciência política, no momento vice-presidente na ABC Pública, mas ele já foi presidente da associação alguns anos atrás, e ele também, claro, é servidor efetivo da Câmara dos Deputados e atua na TV Câmara e na Rádio Câmara. Eu perguntei para o Lincoln o que ele poderia nos dizer sobre a TV na atualidade e sobre esse comentário que a gente ouve com tanta frequência, né, de que ninguém mais vê televisão e que agora só o streaming, só a internet é o que importa. Vamos ouvir o Lincoln. Isso não é uma verdade pelos números e isso não será uma verdade no médio e longo prazo, ao contrário do que muita gente imagina, por questões tecnológicas e, acredite, até por questões ligadas ao meio ambiente. Vamos lá. Por que não é verdade pelos números? Se você pegar as últimas edições do Cantar Ibope voltadas para o Brasil, você vai ver que 70% da população, 72% da população ainda tem na televisão a sua principal forma de se informar. Então, por aí a gente já tem um bom indicador. Segundo, o consumo de telas geralmente é um consumo de mídia que se dá associado a outras mídias. Computador com celular, celular com TV, TV com celular é cada vez mais comum, né? A gente até tem dificuldade de separar o que seria primeiro, o que seria segunda tela, porque as atenções mudam o tempo inteiro. Para alguém com TDAH como eu, então fica ainda mais difícil saber o que é primeiro e o que é segunda tela. Além dessa questão, e aí eu trago a questão tecnológica, a gente está cada vez mais caro para os produtores de conteúdo um ativo muito importante chamado CDN, Content Delivery Network. Isso está mais caro porque, primeiro, a procura é enorme, todo mundo quer disponibilizar o seu conteúdo da maneira mais ininterrupta para o usuário, portanto, contrata essas CDNs, que seria uma espécie de linha privada dentro da internet pública, para entregar o conteúdo mais fácil e mais perto de onde a pessoa está. Para você ter ideia, geralmente, os grandes operadores de CDN, a Amazon é uma delas, a maior do mundo nem está no Brasil, é uma japonesa, mas a Google também é uma grande operadora de CDN, elas estão dentro das operadoras de telefonia. Elas costumam estar dentro dos hubs das operadoras de telefonia para ter um mínimo de latência, um mínimo de delay, de atraso, e também para a economia de recursos, para ter uma relação comercial mais próxima com essas emissoras. Então, isso está ficando muito caro. E, por enquanto, grandes do setor têm capacidade de bancar. A gente sabe que o pessoal do streaming aí, por exemplo, está tendo anos seguidos de prejuízo, mas está imaginando que vai criar um hábito e criar uma dependência no consumidor a ponto de lucrar no médio e longo prazo. Então, assim, tem uma questão de custo operacional, gerencial, que faz com que muitos desses recursos, hoje até gratuitos, comecem a ser pagos, né, para bancar isso, e a gente sabe que o brasileiro não está em condições de ficar bancando muita coisa no que diz respeito ao consumo. Então, a gratuidade da TV aberta e, consequentemente, da TV pública é, sem sombra de dúvida, uma vantagem competitiva que a gente precisa ter no olhar. Mas, mesmo que a gente fosse acreditar naquela ideia de que, no futuro, todo mundo vai consumir só streaming, video on demand, né, o VOD, vai ser uma comunicação mais um para um do que um para muitos, como é a radiodifusão, mesmo se a gente acreditasse que isso fosse possível do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista ambiental é um desastre. A pegada de carbono fica muito maior para esse tipo de consumo. E se a gente não olhar para isso, a gente está sendo hipócrita em relação à postura que a gente cobra da indústria do petróleo, da indústria de veículos, etc. Gente, acho importante demais tudo isso que o Lincoln nos colocou aqui, principalmente porque a gente realmente não para pensar muitas vezes nessa questão da sustentabilidade do streaming, né? Ou insustentabilidade, seria melhor dizer. Mesmo que não houvesse todas essas questões que o Lincoln aqui nos trouxe, alguns dados adicionais que é importante a gente olhar e saber é que 93% dos lares hoje brasileiros têm TV aberta e menos da metade, 42%, tem o streaming. Né? Bom, mas um outro grande motivo para a gente realmente considerar a produção de conteúdo televisivo nas nossas estratégias de comunicação
se chama TV 3.0. Será que vocês sabem exatamente o que é TV 3.0 e como ela representa uma oportunidade para a nossa comunicação pública? O Lincoln vai nos explicar isso agora. Eu começo pegando o gancho da última fala, de como ela representa uma oportunidade para a comunicação como um todo. Por quê? A TV 3.0 é uma nova digitalização, é a terceira geração da TV, considerando a primeira analógica, sendo que a TV analógica preto e branco seria a TV 1.0, a colorida 1.5, a TV digital 2.0, a TV digital convergindo com o streaming, como a gente já vê hoje nos aparelhos de quem tem condições de ter uma banda larga boa, a TV 2.5, e aí muito próxima do que seria a TV 3.0. O que acontece nessa nova digitalização, nessa segunda fase da digitalização? Na mesma banda de 6 MHz que hoje um canal de televisão ocupa, e que lá no passado, na TV 1.0, mal cabia, e digo mal cabia mesmo, o encapsulamento de vídeo junto com o encapsulamento de áudio, na TV 2.0 passam a caber um canal Full HD e mais 3 de Standard Definition, né, que são 720 linhas, e que se tivéssemos adotado outras taxas de compressão, talvez a gente coubesse até 3 Full HD ou 4 Full HD. Aonde cabe isso, que já é muita coisa, né, passa a caber muito mais, passa a caber até uma transmissão em 8K, duas transmissões em 4K, ou seja, com a resolução 4 vezes melhor que a TV digital Full HD, ou eu posso botar de 6 a 8 canais Full HD. Mas, para além disso, que nem é, digamos assim, que mais pode impressionar, é que como essa nova digitalização adota a linguagem da internet, o protocolo de internet que a gente conhece como IP, fica muito mais fácil desses conteúdos convergirem, fica muito mais fácil de eu mandar pacotes de dados. Então, eu vou mandar pacotes de dados que trazem um conjunto de informações extras muito importante, podem gerar, sem a necessidade do canal de retorno, alguma interatividade entre a pessoa e a TV, não necessariamente entre a pessoa e a emissora de TV, mas entre a pessoa e o aparelho, que ela investiga o que mais aquele conteúdo está trazendo para mim, que pode ser uma segunda, uma terceira, uma quarta língua, pode ser informações gráficas adicionais, pode ser um conjunto de coisas, mas pode ser também, inclusive, dados para serem processados dentro da sua máquina. Então, e aí surge a possibilidade de um negócio também chamado datacast, que é você fazer broadcast de pacote de dados que vão alimentar a nossa TV, mas podem alimentar as TVs dos ônibus com informação e prestação de serviço, que podem alimentar os painéis que estão nos prédios, os televisores dentro dos elevadores, que hoje precisam de conexão à internet e que não vão precisar mais. Então, isso pode gerar, por exemplo, uma nova fonte de receita para as emissoras de televisão, até mesmo, no limite, capacidade computacional descentralizada, porque se eu enviar um pacotezinho de dado para um determinado computador, ele sozinho tem uma capacidade de computação reduzida, mas ele consegue fazer um pequeno cálculo. Imagina 200 milhões de televisores ligados. Eu tenho um supercomputador, todas as TVs fazendo pequenos cálculos sem importância, mas que quando retornam, e aí sim eu preciso de um canal de retorno, né, de um upstream, mas quando retornam para a central, seja da TV ou de quem fez essa emissão, é uma capacidade de cálculo só comparável a realmente dos grandes computadores. Olha só que universo novo que é possível a gente ter a partir disso. O Lincoln, gente, vai dar uma pitadinha de como deve ser a aparência das telas, né, nessa TV 3.0 e vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre isso também. Vamos ouvir. E uma outra coisa muito legal que eu quero falar para vocês é que parte desse processo de como vai ser o ambiente de uso, né, de usabilidade da TV digital. Ela vai ser orientada a aplicativos. A gente vai trocar canais por aplicativos das emissoras. Vamos zapear entre aplicativos, que, obviamente, para serem zapeados, terão que ser aplicativos leves. Então, todo esse desenho dos aplicativos, todo o desenho da usabilidade está sendo feito, todo o teste da chamada camada física está sendo feito pelas universidades brasileiras. E eu me orgulho muito de ver como a Federal de Juiz de Fora, que lidera o processo junto com a Presbiteriana Mackenzie,
a Federal do Maranhão, a Estadual do Maranhão, a Universidade de Brasília, todas elas, a Federal de João Pessoa, com coisas muito legais ligadas a alerta de emergência, a geolocalização, tudo isso dá muito orgulho em quem acompanhou esse processo. Vou só citar um exemplo. A gente já deveria ter isso há mais tempo, não conseguimos desenvolver na TV 2.0, mas a gente provavelmente, certamente terá na TV 3.0 um alerta de emergência que, a depender da gravidade, vai ligar a televisão, mesmo que esteja desligada, ela só precisa estar na tomada, vai ligar a televisão, soar uma sirene, indicar qual é o tipo do perigo, indicar qual é a área perigosa e indicar possíveis rotas de fuga, inclusive usando um sistema novo de geolocalização que prescinde do GPS, porque ele vai ser uma espécie de backup do GPS, usando, em vez de satélites, torres das emissoras, e assim indicando, por exemplo, a pessoa qual é o caminho mais seguro para ela não pegar um congestionamento e ficar mais exposta ao perigo do que se ela tivesse seguido as instruções que estão na televisão dela. Então, tudo isso, por exemplo, é desenvolvido pela Federal de Juiz de Fora e, repito, enche muito de orgulho quem acompanhou de perto. Incrível, né, gente? Agora, nem tudo são flores nesse universo e é importante a gente saber também das dificuldades. Então, o Lincoln vai nos contar um pouquinho sobre a questão da TV 3.0 que envolve a interatividade, também chamada de canal de retorno. Será que isso é fácil de se colocar em prática, né? O que isso envolve? Vamos ouvir. E aí eu entro na questão do canal de retorno, que é algo que eu considero muito importante e foi objeto, inclusive, de uma sugestão da ABC Pública para o Ministério das Comunicações, que é a gente criar uma política pública de universalização desse canal de retorno. Eu vou tentar traduzir isso de maneira mais clara. Para a TV ser realmente 100% interativa, para que ela me dê todas as possibilidades de interação, eu preciso que a televisão, que recebe informações via ar, né, o OTA, over the air, né? Mas eu preciso devolver alguns desses dados, né? A minha reconexão over the top, pela internet, OTT. Então, para isso, eu preciso de alguma conexão com a internet. O que eu defendo, e a ABC Pública também defende, e a gente colocou para o Ministério das Comunicações, é que um canal mínimo de retorno seja possível, gratuito para o conjunto da população, porque senão nós vamos ter lá uns 20, 30% da população, 10% da população mais ricos, tendo uma fruição completa dessa nova tecnologia, e o restante da população assistindo a televisão 2.0, mesmo que você tenha a TV 3.0 disponível. Então, até para que as medições de audiências, que são muito importantes para nós da TV pública, porque a gente precisa de medição de audiência e não consegue fazer com os atuais preços que elas têm. Até para medição de audiência mais adequada, para que a gente possa, inclusive, prestar um serviço melhor, que às vezes a pessoa, ela, com esse canal de retorno mínimo, ela sinaliza que precisa de uma informação maior, e a gente pode mandar por DataCast aquela informação mais completa, como se alguém fizesse uma pergunta no chat do YouTube, e a gente que não estava preparado para mandar aquele conteúdo novo, mas tem condições de preparar aquele conteúdo novo para mandar praticamente em seguida, a gente já pode mandar por DataCast, não precisa mandar pela internet, ou seja, realmente viver uma interação completa, uma interação possível. Então, eu defendo, e a ABC Pública encampa essa ideia de termos um canal mínimo de retorno, que seja por meio de política pública de incentivo fiscal, ou mesmo o governo bancando esse mínimo de canal de retorno para quem é do cadastro único, ou uma política de zero rating, que é não cobrar por esse tráfego mínimo de dados por parte das operadoras, que vão ter agora uma redução dos seus impostos, quem sabe não possam dar isso como contrapartida. Alguma coisa precisa ser feita para que o conjunto da população possa viver a TV 3.0. Gente, para fechar, vamos ouvir de novo a Maíra Bittencourt, agora falando sobre futuro, né? Tanto da Rede Nacional de Comunicação Pública, como da TV 3.0. Vamos lá, Maíra. Legal. Então, a gente tem a expectativa de consolidar ainda mais a nossa Rede Nacional de Comunicação Pública ao longo dos próximos anos. Nós fizemos um movimento grande de expansão da rede
desde o final do ano passado até o início desse ano, com novos acordos de cooperação com instituições públicas, e agora nós estamos no movimento de implantação dessas emissoras. Esse ano foi liberado também um recurso grande do PAC, do Programa Brasil Digital, para implantar novas emissoras em municípios que ainda não tenham a comunicação pública, um programa com recursos para 400 municípios para a comunicação pública especificamente, tanto da Rede Nacional de Comunicação Pública quanto da Rede Legislativa, e aí nós estamos trabalhando na implantação desses municípios para que a gente consiga entregar e conversar ainda mais com a sociedade. Para além dessa expansão, a gente tem também todas as discussões de TV 3.0 que nós estamos inseridos, e ela tem tudo a ver com essa expansão, porque a TV 3.0 ela vai seguir para uma nova tecnologia aqueles canais que já existem no modelo atual de televisão. Então, a gente tem buscado esses novos canais para que a gente continue sendo presença também na TV 3.0. Além da presença de distribuição, a gente tem conversado bastante, enquanto campo público, sobre a nossa presença de usabilidade de aplicativo neste novo lugar, TV 3.0. Então, a gente tem um grupo específico do campo público que reúne, para além da EBC e dos nossos parceiros, também a rede legislativa, também outras instituições como a ABC Pública, a Cogecom, a BTU, as universidades, os institutos, para a gente discutir qual é o modelo que a gente gostaria de oferecer para a sociedade em termos de acesso aos canais de televisão que já existem na televisão hoje, que vão existir na TV 3.0, e, para além disso, uma plataforma comum de serviços de governo para que a gente possa oferecer também isso via TV 3.0. Então, a gente está nesse momento de discussão da metodologia da criação desse aplicativo, a gente tem recursos já liberados para esse fim. Estamos discutindo também a distribuição disso, como que vai acontecer, em parceria com quais órgãos, quais instituições, para que a gente consiga entregar lá na ponta também essa conectividade e esse acesso à TV 3.0 por meio da internet em cada município, em cada estado. Então, a expectativa e o que nós trabalhamos é com um avanço e uma consolidação cada vez mais da comunicação pública audiovisual, contando com a rede espalhada por todo o país e, claro, com os outros órgãos públicos que compõem a rede, que fortalece todo esse sistema de comunicação pública. Chegou o momento resumão do episódio, pessoal, como já é tradição aqui no podcast. Vamos lá? A comunicação feita por emissoras públicas tem um papel muito importante de garantir amplitude de informações de qualidade, com pluralidade e voltada para educação e cidadania. No dia a dia, muitos profissionais que atuam com comunicação no serviço público acabam pensando apenas nos seus próprios canais institucionais. Fazem site informativos, redes sociais. Acontece que é comum ver um trabalho muito bom e feito com muita dedicação ficar restrito e não alcançar tantas pessoas quanto poderia. Para ampliar esse alcance, a gente tem duas palavrinhas importantes para lembrar: parcerias e radiodifusão. Presente em 93% dos lares brasileiros, a TV aberta pode chegar em muitos locais que nossas mídias comuns jamais chegariam. O rádio, então, pessoal, nem se fala. O rádio pode alcançar muita gente. E adivinha? Fazer parcerias para que isso aconteça pode ser mais fácil do que você imagina. A Rede Nacional de Comunicação Pública, mantida pela Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, é composta por várias emissoras locais que podem ter muito interesse em veicular algum tipo de conteúdo que você produza. Mas não é só esse tipo de parceria que é possível, não. Você também pode receber conteúdo. Você também pode contratar serviços para produção de programas e para estruturação de produção e muito mais. Ao contrário do que muita gente pode pensar, a TV aberta não está em declínio. Além de ser fonte de informação gratuita e acessível a diversas camadas da população, a gente tem no horizonte próximo a TV 3.0. Essa terceira geração da televisão vai trazer uma resolução melhor, interatividade, geolocalização e até a possibilidade de enviar alertas de emergência. Uma das ideias é que a TV concentre na tela vários aplicativos de serviços públicos. Então imagina como isso não vai ser incrível e como vai ajudar as pessoas. Eu espero, gente, que você
comunicador, comunicadora, se prepare para essa realidade. Então começa desde já a pensar em possibilidades de atuação com radiodifusão aí na sua organização pública, para difundir serviços públicos, direitos e todo tipo de informação que empodere nossos cidadãos e cidadãs. Por hoje é isso, pessoal. Meu agradecimento gigante a Maíra Bittencourt e ao Lincoln Macário, duas pessoas muito ocupadas que dedicaram um tempinho para conversar aqui com a gente. Se você tiver sugestões aqui para o podcast de temas ou de entrevistados, você pode me procurar lá nas redes sociais, é só me buscar como Aline Castro Comunica. Eu deixo para vocês meu grande beijo, um forte abraço e até o próximo episódio do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.